Oi, 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 meu povo da CN 1003. Meu nome é Priscila, sou professora de História. Eu fiquei sabendo pela Beth, a diretora, que a turma CN 1003 abriu, né, agora na quinta-feira antes do recesso, se não me engano, ou durante o recesso, não lembro. Mas então que ela teria sido formada de pessoas do ensino regular que resolveram ir para o curso normal, então é capaz de ter aí na turma CN 1003 um monte de gente que já estava tendo aula comigo em outras turmas. Né? Na CN 1003 eu vou pegar duas disciplinas, eu vou pegar Geografia e História. Só para a gente já tirar algumas dúvidas, a revisão, a matéria de Geografia, que é Cartografia, tem uma videoaula dela lá já na atividade. Vocês clicam em atividade, vão ver Geografia e a atividade que tem. Tem uma videoaula e tem a própria atividade mesmo, que é um catatal de questão para vocês fazerem. Por favor, vamos tentar fazer isso e entregar pelo próprio site, só para manter a organização, tá? Por e-mail estava sendo bem complicado de corrigir. Eu leio muito rápido, corrijo muito rápido, tipo em meio minuto eu corrijo uma prova, mas por e-mail eu estava levando os belos 5 minutos em cada prova, estava bem complicadinho mesmo. Tá? Mas em história, então, a gente vai começar com essa disciplina, né, que é a disciplina, a gente começa em pré-história, e na aula de hoje vou falar um pouquinho para vocês de teoria de história, pré-história e Mesopotâmia. Vou tentar fazer um vídeo rápido, mas nem sempre é possível. Eu prefiro fazer um vídeo de qualidade, mesmo que fique bastante carregado, até de eu colocar depois no Drive, aí é problema meu. Né, mas que pelo menos o conteúdo fique bem explicado para vocês. Antes da gente começar a falar exatamente aqui dessa linha do tempo, a gente vai se fazer a seguinte pergunta: o que é história? Para que serve a história? Qual é o objeto da história? Em sala de aula com os alunos, normalmente eu vou perguntando até a gente chegar numa definição juntos, mas aqui, né, dando aula para as paredes, dando aula para o slide, isso não é possível. Então eu vou dar para vocês a definição de história. A história é o estudo das sociedades humanas através do tempo e num dado espaço geográfico. Não é à toa que a gente estuda o quê? História do Brasil. A história do Brasil pode ter relação com alguns aspectos da história geral da Europa, dos Estados Unidos, mas a história do Brasil é muito particular. Eu, se tivesse nascido mulher no século XVI, eu seria a mesma Priscila que nasceu mulher na virada do século XX para o século XXI? Claro que não. Né? Então a gente tem que saber que, para a gente entender o percurso do homem na sua evolução, né, para a gente entender isso, a gente precisa pensar quando esse homem viveu e onde esse homem viveu. São aspectos muito importantes. Outro aspecto importante é que a história, ela se baseia em fatos. Porque eu não posso dizer que tudo é história, né? Ah, porque eu tirei da minha cabeça aqui, vou inventar um monte de coisa e vou falar. Não, a história se baseia em 4 tipos de fontes. As primeiras fontes a gente divide em materiais e imateriais. Uma fonte material é aquilo que eu posso tocar, por exemplo, um fóssil é uma fonte, é um registro fiel da existência do homem primitivo, do homem pré-histórico. Objetos utilizados em barro, por exemplo, utilizados pelos povos no Egito, também são uma grande evidência da sua existência. Então, essas são as fontes materiais. Agora, por outro lado, nós temos fontes imateriais. Por exemplo, o homem pré-histórico escrevia? Não, ele não tinha o alfabeto, ele não tinha aprendido a escrita. Ele desenhava na parede das cavernas, a gente vai falar disso hoje ainda, mas ele não exatamente escrevia. Então, só porque ele não escrevia, nunca deixou lá um livro escrito: oi, eu sou o homem pré-histórico, ele nunca existiu? Existiu. Né? A gente sabe, então, que as fontes imateriais, elas se baseiam em contos, em músicas, né? Na história oral, que são aquelas histórias que são passadas de geração para geração. Minha tataravó, por exemplo, era analfabeta, porque ela não deixou nenhum registro escrito sobre a sua existência. Significa que ela nunca existiu? Não, sei um monte de coisa da vida dela que foi passado para mim por meio da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, enfim, né? E uma coisa também que eu acho... falei das fontes materiais e imateriais, essa diferença. A fonte material palpável, a fonte imaterial, contos, músicas. Você não pode pegar, né, um conto, pegar a música, pegar uma história que é falada,
né? E ela também se divide em fontes primárias e fontes secundárias. A fonte primária é aquela que é escrita durante o evento histórico. Por exemplo, eu sou um francesinho que está escrevendo sobre a Revolução Francesa no dia da queda da Bastilha. Né? Elas são as fontes originais, que são produzidas durante o fato histórico. E as fontes secundárias, por sua vez, são aquelas fontes que são escritas posteriormente, né, séculos depois. Por exemplo, nosso livro de história é um belo exemplo de uma fonte secundária, tá? Cartas, por exemplo, se eu começo hoje em dia, aqui Priscila, nascida no, sei lá, que vive, escrevendo cartas sobre esse período que a gente está vivendo, elas constituem uma fonte primária. Se a partir disso que eu escrevi alguém produzir outro conhecimento, esse novo conhecimento vai ser uma fonte secundária. Então a gente pode dividir as fontes em primária e secundária e, em segundo lugar, material e imaterial, tá? Vocês me perdoem assim que de vez em quando eu dou um defeito, mas é porque é muito ruim dar aula pra parede, né? A cabeça da gente dá aquela girada, a sala de aula vocês sabem que é insubstituível, não tem jeito, né? Ainda mais pra gente que ama mesmo que faz, é a vida. O que acontece é o seguinte, meu povo, o que também é muito importante da gente falar na história é que não existe uma verdade histórica. Né? Por exemplo, existe um tema que hoje em dia é um tema muito polarizado aqui no Brasil, que é sobre a ditadura militar. Né? Por mais que eu não concorde com o período de ditadura militar, eu não posso impor para vocês essa minha visão. Porque, por exemplo, se eu sou um general que estava em exercício, né, que estava nativo na época da ditadura militar, eu vou falar que foi tudo ótimo. E digamos assim que eu vou te trazer dados econômicos que sustentem isso que eu tô falando, que foi realmente tudo ótimo, né? Ah, mas fechou o olho para que foi a economia melhorou, mas foi às custas de investimento estrangeiro, tal. Você pode até questionar, mas os dados estão falando justamente isso, que foi bom. Né? Já se você foi contra, se você é contra, né, o período da ditadura militar, se você na época era uma pessoa que era considerada inimigo do regime, por exemplo, e fala contra a ditadura militar, claro que isso vai afetar também a forma com que você vai ver esse período. Então, assim, não existe uma verdade única na história. Existem narrativas na história. Uma narrativa da história que a gente pode falar é que a história às vezes prioriza os grandes homens. Ai, Pedro I, Pedro II, Dom João VI, Carlota Joaquina. Tipo, né? Mas será que é interessante mesmo a gente estudar a partir de grandes nomes da história, ou se é importante a gente fazer um pouco mais de reflexão sobre aquelas pessoas, o povo brasileiro em geral, que muitas vezes não tem participação ativa na confecção da história, na criação da história, mas é óbvio que eles estão ali e a gente precisa compreender por que eles não participam tão ativamente. Tá? Então, sobre teoria da história eu não vou me alongar, era basicamente isso que eu quero falar para vocês. Aliás, só mais um último ponto, a história ela tende a ser eurocêntrica. Né? Como assim eurocêntrica? Colocar a Europa no centro. Isso significa dizer que muitas vezes você acha que a galera lá na França estuda a independência do Brasil, história do Brasil. Estuda nada. E a gente estuda Revolução Francesa. Né? Então, assim, a gente ainda é muito dependente do conteúdo da história mundial, principalmente da história europeia e dos Estados Unidos, para a gente fazer as nossas próprias reflexões. Então, o eurocentrismo é uma característica da história, que a gente tenta fugir dele, mas que ele é muito enraizado ainda na nossa disciplina, infelizmente. Gente, agora vocês têm que entender o seguinte, o melhor amigo do professor de história, não tem jeito, não dá pra fugir dela, é a nossa amiguinha Linha do Tempo. Né? Nós vamos estudar no primeiro ano, eu costumo falar para os meus alunos que o primeiro ano é o melhor período para a gente estudar história, porque a gente pega vários grandes blocos da história. A gente estuda a pré-história, que está aqui, olha, anterior ao surgimento da escrita. A gente estuda, então aqui em pré-história, logo depois a gente começa a estudar história antiga, que é dividida em antiguidade oriental, que é quando a gente vê Egito, Mesopotâmia, hebreus, fenícios e persas. Tudo que é oriental é aquilo que está a leste no mapa, tá? No mapa mundi, aquele primeiro que vem na nossa cabeça com África e Europa no centro. Logo depois a gente passa para dentro de história antiga ainda, antiguidade ocidental, que são basicamente Grécia e Roma, tá? Aqui no século V, ó, a gente já tem mais uma grande virada histórica, que é a passagem da história antiga para a Idade Média ou para a história medieval, tá?
Então, assim, a Idade Média, que vai do século V até o século XV, que é o ano de 1453, tá? Logo depois da Idade Média, a gente vai chegar à Idade Moderna, tá? Que é do século XV até o século XVIII. A Idade Moderna teve só 3 séculozinhos, né? Mas tem muita coisa para estudar. Então, para vocês verem, esse é o nosso conteúdo de primeiro ano. Em segundo ano, vocês vão estudar essa parte aqui, ó, da Idade Contemporânea. E em terceiro ano, vocês vão estudar essa parte aqui. Só que o pessoal do curso normal não tem aula de história no terceiro ano. Então eu fiz um combinado com Beth que a gente vai dar uma corridona com a matéria, mas que eu vou conseguir espremer conteúdo de história de primeiro, segundo e terceiro ano só no primeiro e no segundo ano. Tá? Então a gente vai dar uma corrida, vou avisar quando a gente for fazer conselho de classe, tudo isso para os meus colegas de disciplina, porque eu não posso garantir que eu vou ser professora de vocês no ano que vem. Estejam cientes também, porque eu acho que vocês não podem ficar com essa lacuna. O século XX, ele é muitíssimo importante. Né? Deixa eu só dar uma olhada que eu não quero que esse vídeo fique muito longo, porque eu vou colocar esse vídeo lá no Drive, mas vou colocar no YouTube também, porque eu tô reparando que tem pessoas que não estão conseguindo acessar do Drive. É um vídeo muito pesado. E no YouTube eu não tava conseguindo postar vídeos com acima de 15 minutos. Tá? Então vou tentar resolver isso hoje. Vou dar um pause nesse vídeo e já volto pra gente começar a falar logo de pré-história.